Nós temos um convidado especial que, inclusive, acompanhava toda essa discussão aqui no programa Os Pingos nos Is. É importante destacar que ele vai integrar o Legislativo Federal a partir de 2023. Então, vamos trazer, antes disso, só uma notícia para embasar esse nosso bate-papo, porque em sessão solene que foi realizada na noite de quarta-feira, o Congresso Nacional promulgou a PEC Fura-Teto, que permitiu um estouro de 145 milhões de reais no teto de gastos. A promulgação veio logo depois que o Senado aprovou a PEC em segundo turno por 63 votos a 11. Entre os senadores, a PEC já tinha sido aprovada em 7 de dezembro, mas voltou à casa depois de mudanças feitas na Câmara na quarta. E para falarmos sobre como deve ser o Congresso Nacional em 2023, nós conversamos agora com o senador eleito por Santa Catarina, Jorge Seife Júnior, a quem agradecemos demais pela participação. Parabéns pela eleição e seja muito bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os nossos ouvintes da PAN. Boa noite a essa bancada que eu tanto admiro e acompanho diariamente. O Coronel Telhada, que hoje está aí excepcionalmente. O Paulo Figueiredo e também meu querido amigo Zé Maria. Uma boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. Senador, para começar, até utilizando como termômetro o processo de tramitação da PEC da transição, ou PEC Fura-Teto, como o Congresso Nacional deve se relacionar com o próximo governo? Quais são as expectativas do senhor? O toma lá da cá, expediente antigo, deve preponderar? Já está em pleno andamento, em pleno funcionamento, Daniel. Eu estou desde dia 30, estava desde o dia 30 em Brasília, acompanhei o segundo turno das eleições em Brasília e voltei agora para Santa Catarina por conta da minha diplomação. Mas nas nossas andanças, né, junto com parlamentares do Partido Liberal, em busca de apoio para a eleição do Rogério Marinho, nosso candidato à presidência do Senado, ouvimos coisas que infelizmente envergonham muito a cada um de nós brasileiros que sonhamos com um Brasil limpo e que acreditávamos que após 2018 o Brasil estava seguido num caminho de imoralidade. Mas quando se trata de cargos, de vagas em autarquias, em empresas públicas, em diretorias, ministérios, aí realmente cada um acaba, infelizmente, tendo o seu preço. Agora, Paulo Figueiredo, sua pergunta, Paulo. Senador, é um prazer tê-lo aqui, parabéns pela sua eleição, sou grande admirador da sua gestão à frente do Ministério. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva, de 0 a 10, caso o Lula suba a rampa, de 0 a 10, qual é a chance de vocês nos livrarem do Rodrigo Pacheco, pelo menos, na presidência do Senado? O nosso trabalho, uma boa noite, meu amigo. Nosso trabalho tem sido incessante, angariando votos para Rogério Marinho. Nós temos chance, sim, com toda certeza, mas o jogo é pesado, né? O jogo é desigual, assim como nas eleições presidenciais nós vimos um jogo desigual, temos visto, porque nós não temos poder de barganha, eles têm muito poder de barganha, mas nas entrevistas, nas conversas que nós temos com alguns senadores, inclusive alguns de centro, posso dizer até de certa forma oposição ao presidente Bolsonaro, ou que nem sempre votaram com o presidente Bolsonaro, existe uma indignação muito grande por parte dos senadores de mandato da forma com que o Senado foi exposto. Hoje, diversos senadores, quando vão para os seus estados, quando pegam aviões, quando passeiam com suas famílias, vão a um restaurante, eles estão sendo ostensivamente cobrados pela postura que realmente deveria ser do Senado de trazer harmonia de novo entre os poderes. E eu acompanhava aqui online esse rally entre vocês, e eu acho que ele é muito salutar para que cada um de nós reflitamos sobre a gravidade que o Brasil atravessa, né, desse conflito de poderes e da sobreposição de um poder perante os demais. E se esse cenário, Paulo, permanecer, se esse cenário não mudar, realmente o parlamento ele será dissolvido de fato, só vai estar aí de direito, mas não de fato, porque as decisões, como nós vimos esses últimos dias, por exemplo, a questão
da aprovação fora teto do Auxílio Brasil, é uma questão que cabe 100% ao parlamento, ou seja, destituiu-se o parlamento da questão do orçamento e tantas outras coisas que nós poderemos aqui discutir a noite toda, de que o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, está protagonizando as decisões tão importantes para o Brasil e que cabe ao Parlamento. Parlamento, Câmara e Senado. É isso. Jorge Seife, senador eleito por Santa Catarina. Agora a pergunta é de José Maria Trindade. Perfeito. Muito boa noite, senador. Seja bem-vindo aqui. O senhor já conhece aqui os trâmites da política muito bem. Senador, eu converso muito sobre essa candidatura do senador Rogério Marinho e há um perigo ali do PL ficar-se em posições importantes para combater na corrupção, né? Corre esse risco. O senhor sabe, se uma situação para o ano que vem é se houver uma composição e outra situação é se disputar. E pelo que eu estou vendo, inicialmente eu imaginava que ele não seria candidato, é que a candidatura está mesmo sendo reafirmada. Quer dizer, há essa consciência de dificuldades se houver uma derrota. Zé Maria, uma boa noite, muito bom falar com um amigo também. Zé, nós temos obrigação moral de lançar uma candidatura. Se nós falarmos depois que o povo elegeu 99 deputados federais do PL, sobre as bandeiras que o presidente Bolsonaro tem levantado, Deus, pátria, família e liberdade. Se nós elegemos 14 senadores, né, de mandato e eleitos, eu estou considerando todos e mais alguns que estão vindo para o PL, se nós falarmos em composição, seria uma grande covardia e uma grande traição com o povo brasileiro. Quando o povo brasileiro escolheu, por exemplo, o Jorge Seife, uma pessoa nova na campanha, minha primeira disputa eleitoral, quando elege um Mourão, General Mourão, quando elege o astronauta Marcos Pontes e tantos outros que eu poderia aqui citar. E se nós falarmos em composição, em preocupação com posição e mesa, seria mais do mesmo e seria realmente um retrocesso e a velha política reinando naqueles que se dizem bolsonaristas e preocupados realmente com a moralidade, com a República. Então, a eleição do Rogério Marinho, acima de tudo, não é por ser Bolsonaro, ou ser direita, esquerda ou centro, mas é uma obrigação moral para que o Senado ele recupere realmente a sua moral, ele recupere a sua posição de destaque, a sua posição que está explícita lá no artigo 52 de um órgão moderador, de um órgão fiscalizador, que simplesmente tem sido ignorada solenemente pelo atual presidente do Senado. Ele tem envergonhado não o nome dele, mas ele tem envergonhado a República. Ele tem deixado a culpa de tudo que ocorre, Zé Maria, não é do Supremo Tribunal Federal. A culpa é da leniência, da omissão, da cara de paisagem, da fraqueza, né, de Rodrigo Pacheco. Ele é o responsável pela desordem hoje que ocorre no país. Então, imaginar que se nós temos medo de perder uma eleição e fizer composição para reeleger esse senhor, seria uma facada nas costas do povo brasileiro. Nós precisamos lançar uma candidatura e precisamos cobrar da população. Na verdade, cobrar não, sensibilizar a população, e eles precisam cobrar de seus representantes, de quem eles votaram, para que Rogério Marinho possa ser eleito e sim restabelecer a moral, o respeito pelo Senado Federal, que hoje inexiste. Deputado Coronel Telhada, sua vez. Boa noite, senador. Prazer falar novamente com o senhor aí. Parabéns pelo seu trabalho. Eu estava aqui fazendo as contas, salvo engano, foram 27 senadores eleitos nesse pleito agora, né? Foi isso mesmo? Um terço do Senado. Sim, 27 senadores. Um terço. E quantos senadores mais o senhor acha que, se de repente, salvo engano, aqui o número mínimo para se conseguir eleger um novo presidente do Senado seria o número de 41, 42, 41, né? 41 senadores. 42, né? O senhor acha que vai conseguir um número suficiente? Porque a gente sabe que existem velhos deputados, velhos senadores lá, influentes, manhosos, né? Que o senhor falou aí nas comissões, nos cargos.
nos meandros do governo federal aí, que muito certamente isso vai ser levado na conta aí para se fazer as composições, né? O senhor acha que realmente vai conseguir esse número de 41 deputados? O senhor acha que essas pessoas, principalmente os mais velhos que estão lá há algum tempo, colocarão a mão na consciência para novamente dar uma emancipação ao Senado e poder valorizar novamente o nosso poder legislativo, que está tão desqualificado no sistema atual, que somente uma reviravolta dentro do legislativo para poder trazer novamente o poder e a liberdade o poder legislativo jamais poderia ter perdido, não é mesmo? O senhor acha que vai conseguir? Como é que está essa movimentação aí? Coronel Telhada, primeiramente minha continência para o senhor, meu respeito ao seu trabalho pela Obrigado. População de São Paulo, pelo seu lado de jornalista que nós admiramos muito. Muito obrigado. Eu quero confessar para o senhor uma grande preocupação. A eleição do Senado ela é secreta. Em sendo secreta, né, existe o perigo de traição. E não estou falando de traição, estou falando de traição do povo brasileiro, né? E nós não sabemos, ou na verdade sabemos, ou muitos já desconfiam, o que está ocorrendo nesse momento em Brasília. As conversas e as promessas, os diálogos, né, e as trocas que estão acontecendo. Então, a minha campanha, inclusive eu tenho feito essa campanha nas redes sociais e peço àqueles que estão nos ouvindo para que exija do senador eleito pelo seu estado, que ele revele o seu voto na hora da eleição e, acima de tudo, que os senadores de mandato e novos eleitos saibam que hoje o Senado está desrespeitado, desmoralizado, sendo realmente um capacho de demais poderes. Capacho. Hoje nós não temos o respeito e a população vai cobrar cada um de nós se realmente nós não tivermos uma postura de resgate do Senado Federal. E para que isso ocorra, interesses pessoais precisam estar longe e interesses do Brasil, pelo respeito à Constituição e pelo respeito ao Senado e pelo respeito à população que nos elegeu, tem que estar acima de tudo. Então eu espero sim que os senadores de mandato de eleito saibam que eles hoje estão numa casa que não tem mais o respeito e tem cobrança da população. Nós esperamos que esses senadores sim reflitam sobre isso, porque não se trata do presidente do Senado, se trata de cada um de nós enquanto representante dos estados brasileiros, enquanto representantes do povo do nosso querido Brasil. Retomando a entrevista com o senador eleito por Santa Catarina, Jorge Seife Júnior, repercutindo os principais assuntos do dia, claro, a expectativa para a próxima composição do Congresso Nacional. E agora a gente continua o nosso giro de perguntas com os comentaristas do programa. Paulo Figueiredo, sua vez. O senador eleito estava falando agora há pouco sobre as traições ao Brasil e tudo mais. E eu queria aqui, até brincando, fazendo uma referência ao saudoso Clodovil, falar aqui pro senador Jorge Seife, olhar aqui na lente da verdade, falar aqui pra gente, não precisa dar nome aos bois não, mas já tem senador do PL, de base de apoio do presidente, na trairagem? Não precisa dar o nome aos bois não. Já tem senador do PL, confesso, inclusive. Confessando, né? Não publicamente, 2, né? Zé Maria aí já fez até o dedinho assim, ó. E esse aqui não é o V da vitória, não. Isso aqui é o V da vergonha. Porque, infelizmente, pessoas, né, por relacionamentos pretéritos com dentro lá do Senado Federal, se negam a apoiar uma outra candidatura que não seja a do adversário do Brasil. Não é do adversário do Rogério Marinho, é o adversário do Brasil. E é triste, né? É triste a gente detectar isso e falar isso. Mas, falando com transparência para a lente da verdade, Paulo, nós precisamos, então, substituir essas pessoas e sensibilizar outros senadores de que existem outras coisas em questão, em jogo, que é realmente a soberania do Senado Federal e do poder do Congresso Nacional. Enquanto presidente
Congresso Nacional precisa retomar o seu posto, a sua moral, né, a sua posição de líder e não de subserviente a qualquer outro poder. O senhor entende o que o Rodrigo Pacheco diz? Porque eu nunca entendo. É sempre um amontoado de chavões e clichês juntos nas suas notas que eu nunca entendi nada do que ele disse. É sempre respeito às nossas instituições e a democracia representativa e as forças. Eu nunca entendi o que ele escreveu, o que ele diz. Eu não sei o que o Rodrigo Pacheco pensa. É sempre tudo que ele fala é um amontoado de chavões. Ele se posiciona sem se posicionar. O mal que esse cara faz ao país é muito mais pela inação do que propriamente dita pela ação, né? Paulo, o grande mal que ele faz não é os discursos evasivos e vaselinas, perdoem a palavra, mas sim é a omissão dele. Existe no Poder Executivo, né, a questão do Controlador Geral da União. E a sigla de Controladoria Geral da União, que atesta as contas do governo, é CGU. E o Rodrigo Pacheco inaugurou o CGU do Senado, mas é o covarde geral da União, porque ele tem sido um covarde e tem se omitido gravemente, colocando deputados federais, senadores, numa posição de subserviência ao poder judiciário. Isso é imperdoável, porque os danos que está causando à democracia, os danos que está causando ao Brasil, ao cidadão de bem, à liberdade de expressão, que nós hoje, como você falou anteriormente, eu não estava no ar ainda, hoje as pessoas têm medo de se manifestarem, hoje as pessoas têm medo do que escreverem, têm que pensar, e isso realmente não é Estado Democrático de Direito, isso não é democracia, e a culpa 100%, eu não culpo o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso, a ministra Carmen Lúcia, não, eu culpo ele, porque eles têm tanta certeza da omissão e da covardia de Rodrigo Pacheco que eles fazem o que eles querem porque sabem que ele está de joelhos, olhando, fazendo cara de paisagem. Então ele é o nosso CGU do Senado Federal e por isso nós, enquanto novos senadores eleitos e os senadores de mandato, têm que pensar muito bem, porque cada um de nós vai para as ruas, cada um de nós vai para o restaurante, cada um de nós vai pegar voo comercial e as pessoas vão cobrar e precisam cobrar, porque nós somos funcionários públicos cobrados pelo povo para realmente respeitar a Constituição, respeitar as instituições executivo, legislativo, judiciário, nós precisamos respeitar. E hoje o Senado Federal, que deveria se dar o respeito, realmente fica, o presidente do Senado fica olhando com cara de paisagem, como se nada fosse com ele, como se a responsabilidade não fosse dele. Porque se dependesse, Paulo, de outros senadores, tantas coisas já teriam avançado. Mas, infelizmente, hoje, o regimento interno, etc., a decisão do Brasil inteiro está na mão de um homem como esse e recentemente foi votar lá em Minas Gerais e ele já recebeu da população mineira o que ele merecia. Vaia, né? E outras coisas até piores do que vaia.